Boa tarde a todos, sou a Alessandra, da Challenge Intercâmbio. Estamos aqui para começar mais uma live com a Andreia Brito, da Energia Seguros. Hoje a gente vai falar sobre seguro viagem, seguro de saúde, tão importante para quem planeja viajar e começar planejando também um item extremamente importante. Vou chamar aqui a Andreia para a gente poder participar juntas dessa live. Aqui, Andreia. Oi, Oi, boa tarde, Andreia. boa tarde, tudo bem? Tô aqui falando pro pessoal, dando boa tarde, dizendo o motivo da nossa live hoje, que é para falar sobre seguros, né? Seguro de viagem, seguro de saúde. Um Uhum, item que é extremamente importante no planejamento de uma viagem, seja a passeio, turismo, ou seja para quem está vindo estudando. uhum. Então, não deixar para a última hora. E hoje é exatamente o dia que a Challenge, que é uma empresa de planejamento educacional, então Uhum. a gente dá o suporte para todo mundo que quer vir estudar idiomas ou vir para colleges e universidades. E hoje é o dia de prestação de serviço, com serviços que são extremamente úteis para que as pessoas possam se planejar e se programar. E o bacana, você oferece esse serviço para o Canadá inteiro. Exato. Então, Uhum. é assim, não é porque... Eu vou até depois te perguntar onde é que você está, mas não tem um local específico. Então, isso é muito bacana e tem muita dúvida, viu? Eu recebi perguntas, eu acho que vale a pena a gente tentar esclarecer. O tempo passa rápido, mas o Uhum. bacana é que vai ficar gravado no Instagram da Challenge para quem quiser, inclusive, depois mandar e compartilhar com os amigos de todas as informações que a gente passar. Mas Legal. eu vou apresentar oficialmente você com um Uhum. pouquinho e depois você, por favor, me ajuda, já que você mora aqui, é brasileira, já é canadense, desde Uhum. 2007 e é a diretora e dona da Energia Seguros. Né? Exato. Então, a gente vai ter muito assunto para exatamente falar sobre seguro saúde, seguro de viagem, Uhum. porque você tem as melhores opções para onde quer que a pessoa queira viajar. Então, eu agradeço você ter aceito o convite e Imagina. com... Com prazer, com prazer. Obrigada pelo convite. E acho que, apesar de parecer às vezes um produto simples, tem muita pergunta, muita dúvida. Tem sempre alguma coisa diferente, alguma pergunta que até eu não pensava que a pessoa tinha e sempre tem alguma pergunta, assim. Com tanto tempo de experiência no mercado, com certeza você já esgotou as dúvidas de muita gente. Para começar, quais são os tipos de seguro? Se você puder esclarecer um pouco mais, quais são os tipos? E quem vai precisar, quem precisa desse tipo de seguro Uhum, para ver? legal. Bom, então, a Energia Seguros, nós trabalhamos com seguro, viagem, saúde. Então, é seguro para estudante internacional. Então, para quem vem para o Canadá e não tem seguro, ou a família não tem seguro. Para turista. Então, você está vindo para o Canadá a passeio e não tem, claro, seguro do governo canadense. Então, você precisa de um seguro para caso tem algum evento, algum acidente por aqui. Então, estudante internacional, turista, visto de trabalho temporário, visto permanente, quem está vindo como imigrante, mas os 3 primeiros meses não tem seguro do governo, então a gente tem esse seguro também. A gente tem o Supervisa para quem está trazendo os pais ou avós para ficar aqui. Então, é um seguro que o governo canadense exige quando você tira esse tipo de visto. É, e além disso, bom, turista, estudante, seria basicamente esses seguros para quem os imigrantes. E claro, quem está no Canadá sai para fora do país também tem o seguro. Então, eu falei que, É, no caso, o foco é Canadá, mas se a pessoa também está aqui e está voltando para o Brasil, né, de férias e coisa do tipo, você também tem tipo de seguro que você isso. pode oferecer. Bacana. É, Bom ó, saber, viu, gente?
Isso. Saindo do Canadá, indo para o Brasil de férias ou indo para qualquer lugar do mundo, na verdade, tem. E também que é importante saber para quem está fazendo um passeio entre províncias também, porque o seguro da tua província não cobre todos os gastos com uma emergência fora da tua província. Então também tem esse seguro. Nossa, então imaginam se a gente puder colocar como funciona o seguro e como usar. Se você puder dar exemplos específicos, né, que não dá para ser generalizado. Então, Uhum. para o turista, para a questão de quem está estudando, É, seria bacana. como usar o seguro, é isso? Isso. Tá, então você fez o seguro como. Na verdade, é a mesma coisa se você é estudante internacional ou turista, você vai ter uma apólice de seguro. E no caso de uma emergência, uma urgência, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para a seguradora para comunicar o que está acontecendo. E então eles vão te orientar para uma clínica, um hospital, ou você pode escolher uma clínica, um hospital onde você quer ir. E dependendo dessa clínica ou hospital, você pode ter o direct billing, que a gente chama, que é a seguradora vai pagar direto o hospital ou a clínica. Ou, se a clínica ou hospital não aceitar, você paga eles e depois pede o reembolso para a seguradora. Então, o seguro, ele é para urgências e emergências, ele não é para consultas de rotina, tratamento, ele é realmente para uma urgência e uma emergência. Então, a primeira coisa é ligar para a seguradora. Ah, mas é super grave, não consigo ligar. Claro, corre para o hospital e depois de lá você tem até 24 horas para ligar para a seguradora para explicar o que está acontecendo para eles tomarem conta do teu dossiê lá. Aí seria mais ou menos Perfeito. isso. E cada uma, no caso do seguro, quando é que ele deve ser contratado? Para cada situação muda ou a gente tem um prazo mínimo, tem carência O para a gente poder. ideal o ideal é contratar antes de começar a viagem. Ou se você já está com seguro, contrate antes de terminar a tua pólice atual. Por exemplo, se você chegou no Canadá e está sem seguro e você precisa fazer um seguro, é possível fazer um seguro, só que você vai ter uma carência, dependendo da seguradora, de 48 horas. Então, por exemplo, contrata hoje, ele vai começar a valer daqui 48 horas. O seguro, quando você contrata, você tem que estar em bom estado de saúde, no sentido que se você está doente e quer contratar por conta daquela doença, o seguro não cobre. Ele cobre para coisas que vão acontecer, que vão vir a acontecer. Não Que para doenças pré-existentes, né? Como a gente chama isso. na terminologia. Exato. Existem as doenças, então, as doenças pré-existentes, ele tem até seguro que cobre isso, tá? Só que são doenças estáveis há mais de 90 dias. Então, se o teu seguro está começando hoje, você tem uma doença pré-existente, por exemplo, uma diabetes, e você toma remédios para diabetes, você vai ter uma cobertura se nos 90 dias antes de começar a tua apólice, você estava estável na tua doença. O que isso significa? Que você não precisou mudar de medicamento, que não teve nenhum tratamento diferente, não teve nenhuma consulta, alguma coisa que mostre que o estado piorou, digamos assim. E o que é a cobertura de pré-existência, que eu acho que também é importante falar. Quando você tem um seguro que cobre pré-existente, não quer dizer que é um seguro que vai cobrir o teu tratamento. Ele só quer dizer que se você tiver uma urgência ou uma emergência que for ligada, que for relacionada àquela tua pré-existência, você está coberto. Porque o seguro, ele cobre uma eventualidade, certo? Quando você tem uma doença pré-existente, você tem mais chance de precisar usar o seguro por conta de uma emergência. Quando ele fala que cobre a doença pré-existente, ele quer dizer que ele vai cobrir caso aquela tua doença pré-existente, que estava estável antes, ela teve alguma complicação e você precisou usar. Então, é bom saber essa diferença aí da doença pré-existente. Eu não sei se eu tô vendo você com a imagem clara. Eu queria saber se está todo mundo vendo a gente. Eu queria fazer essa pergunta
vendo a gente bem, gente? Legível na live? Eu tô vendo ok. Aqui você e É, eu. É. pronto. Não, só para ter certeza. Se alguém puder dizer assim, tá tudo ok? É. Ah, Não. acho que estão E vendo. perfeito. Tem algum valor ideal de cobertura mínima ou que a gente, não mínima, mas que ideal que a gente possa considerar para cada Uhum. tipo de seguro, Andrea? Não existe uma recomendação oficial, ok? Porque tem seguro de todos os valores, por exemplo, seguro canadense começando em US$ 10.000 de cobertura, até 300 mil, dependendo do seguro, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Quando o turista vem para o Canadá, a gente recomenda que seja pelo menos US$ 50.000. Ainda assim, é um seguro com uma cobertura baixa, tá? Então, por que a gente fala o mínimo? Porque a gente sabe que todo mundo quer economizar, não quer gastar muito com seguro, é normal. Eu sei que se eu fazer seguro para mim, eu também não quero pagar muito caro. Mas, com a nossa experiência, com a gente viu muitos casos de pessoas que precisaram usar o seguro, a gente vê que 50 mil assim, é bom, mas não é muito, sabe? US$ 100.000 é um valor bem melhor que 50 mil no caso. A gente já teve casos de clientes que gastaram 150 mil em hospital para ficar, às vezes, 2 semanas no hospital internado. Então, e depende, claro, do caso, o que sofreu, o que foi que precisou usar no hospital. Como já teve gente que usou 8 mil, teve gente que usou US$ 1.000. Então, assim, tem vários casos. Mas quanto mais se preparar, melhor, né? Então, a gente sempre recomenda, a gente sempre coloca nas nossas recomendações de cotação pelo menos 50 mil, por Tá. conta dos custos aqui no Canadá. Perfeito. Eu quero agradecer até a Amanda e o Fábio que disseram que estava ok, estavam vendo a gente bem. E no caso, você comentou que esses seguros, nenhum deles cobre, digamos, consulta de rotina. Mas em caso de gravidez, como é o processo se a pessoa engravida no meio, Uhum, enquanto está tendo já, descobriu, né, a gravidez, está tendo a vigência da uhum. policy, vai passar a cobrir porque ela não sabia e, na verdade, aconteceu no meio do período. Então, na verdade, sim, mudou depois que aconteceu o período da Covid, algumas seguradoras acabaram reavaliando algumas apólices. Tá. A gravidez tem seguradora que cobre, sim, no plano de estudante internacional, tá? Porém, tem que ficar muito atento com as cláusulas da apólice, porque dependendo da apólice, você vai ter uma cobertura ou muito pequena, por exemplo, de US$ 1.000, e o parto aqui no Canadá pode chegar a US$ 20.000. Um parto normal, eu já ouvi falar de 18 mil. Então, assim, é um custo bem alto. Então, pode cobrir US$ 1.000. Outra que vai cobrir um pouco mais, que eu conheço, uma outra apólice, ela vai cobrir as despesas de pré-natal e maternidade até US$ 10.000. Porém, a gravidez ela tem que começar durante o período da apólice e o bebê precisa nascer antes que acabe aquela apólice de um ano. Tá? Então, assim, você começou a apólice em janeiro, você engravidou em março, março está no mês 3, então, assim, dá 9 meses em dezembro, daria tempo do neném nascer e você teria ali a cobertura. Então, assim, é um risco grande, mas, assim, fugiu dessas datas, você já não é elegível, tá? E aí teria que fazer uma renovação da policy. Só que na renovação você não tem a continuação da cobertura. A Entendi, segura, mesmo renovando, ok. Mesmo renovando. Uma seguradora, a Allianz, ela tinha essa cobertura de gravidez. Se você engravidasse dentro da apólice e vencesse, você podia renovar e continuava a cobertura. Agora ela não cobre mais, tá? Tá, Então, essa mudou a apólice agora. tá claro. Mas E aí, para turista não tem essa opção. perfeito. E você estava comentando do Covid. É uma regra que só algumas estão aceitando ou agora já voltou a todas aceitarem? Como é que está essa situação? Como é que está funcionando para o Covid? É, Para pelo, turista, para estudante?
Então, para a maioria das seguradoras que eu trabalho, elas estão todas praticamente assim, cobrindo o Covid, né? E tem condições para isso. Então, para quem entra no Canadá, você faz um seguro canadense, você chega aqui, o teu seguro ele vai cobrir o Covid, tá? Desde que quando você contratou, você não tinha sintomas, quando você contratou, não. Quando começou a pólice, você não estava com sintomas, não tinha nada que suspeitasse do Covid, por exemplo. E você, dentro do Canadá, você não viajou para outro país, não foi para algum lugar mais de risco, para que possa ter pego o Covid. Mas então, chegou no Canadá, está aqui no Canadá, tem a cobertura do Covid. Isso para estudante internacional, isso para turista. Se você está saindo do Canadá para outro país, também tem a cobertura. Agora tem um seguro que você consegue contratar adicional. Então, por exemplo, se você tem um seguro no trabalho e está indo para o Brasil, só que o teu seguro de trabalho não cobre Covid, você consegue contratar um seguro Covid para cobrir só a parte do Covid. Ou tem seguradora que ela faz o pacote inteiro, que é o seguro viagem mais o Covid. A condição é que o Canadá não pode estar com alerta máximo de evitar viagens. Hoje o Canadá está com alerta evitar todas as viagens não essenciais. Certo. O nível maior que esse é evitar todas as viagens. Ponto. Quando ele tiver com esse alerta, aí a seguradora já não cobre mais o Covid. Se você já está na tua viagem, é uma coisa, mas se você vai começar a viagem, naquele dia que você começou a tua viagem, o Canadá está com esse alerta máximo, aí não tem mais cobertura do Covid para quem está saindo do país. E esse alerta só aconteceu no início da pandemia, certo? De alerta máximo, que foi quando foram proibidas realmente todas as viagens. Exato. De lá para cá, as medidas foram sendo tomadas, o governo fez um planejamento extremamente, né, com todas as províncias e tudo mais, e a partir daí as coisas começaram a ser reabertas gradativamente, e esse alerta se mantém para viagens hoje, que é possível, essenciais. Exato. É Tá. isso mesmo. Então, assim, com relação à questão de seguro mais caro, seguro mais barato, é o que você falou. Às vezes a gente quer contratar porque não tá imaginando que não vai acontecer, né? Mas normalmente os seguros são individuais, ou tem pacote também família, que dá para fazer. Como é que você faz essa análise? Quando a gente recebe o pedido de cotação, a gente vai ver, a gente sempre pergunta qual que é o grau de parentesco do grupo que está viajando. Então, para casados e filhos, a gente consegue fazer um pacote família e geralmente tem desconto, tá? Não são todas as seguradoras que vão dar desconto, mas a maioria sim vai dar um desconto para a família. Dependendo da situação da família, por exemplo, tem um estudante, outro trabalhador, o visto de trabalho aberto, e as crianças são estudantes, vale a pena geralmente fazer estudante separado para as crianças e faz o casal estudante internacional. Então, assim, cada caso a gente analisa de um caso para ver qual que fica mais em conta, o que fica mais em conta e a melhor opção para cada um, né? Mas sim, as famílias têm desconto, sim. Que é possível fazer essa análise. Isso, né? Isso é importante, porque é um fator que não dá para fazer só para um, é para a família. Mas tem um número mínimo de dependentes ou não? Não. Ok. Não, tranquilo. Pode fazer com a família toda, fazer um ou dois, não tem problema. Me fala onde que você mora, Andréia, e como é que tá aí a cidade, só para o pessoal que não conhece ainda quem é a Andréia e quem é... Pois é. Bom, eu moro no Canadá desde 2007. Eu imigrei por Montreal. Eu cheguei em Montreal, morei 1 ano e meio em Montreal. Depois eu mudei para a cidade de Quebec City, onde eu fiquei até fevereiro de 2018. E então, de lá eu mudei para cá, para Ontário. Eu moro em Milton, uma cidade da GTA, da grande GTA de Toronto. Eu moro a 40 minutos, 40 minutos com chance, assim, 1 hora de Toronto. Eu tô 1 hora de Toronto aqui.
E tô quase 3 anos aqui em Ontário agora. Mas várias histórias aí já de imigração, então assim, já há muito tempo aqui já, né? Eu vou fazer 14 anos que eu tô aqui, então já sou canadense, meus filhos nasceram aqui, tenho uma filha e um filho, minha filha nasceu em Montreal, o outro nasceu em Quebec, estamos aqui já há um tempo. Olha, você pode não morar em Ottawa, mas você é muito bem conhecida aqui, na região, viu? Tenho muitos amigos em Ottawa, muitos amigos. Eu quase fui morar em Ottawa e nunca digo nunca. Quem sabe um dia eu vou para Ottawa ainda. Estamos pertinho, estamos relativamente É, perto, não tá- dá para fazer essa mudança tranquilo. Mas como é que surgiu verdade. a empresa? Como é que surgiu a necessidade de trabalhar com seguros e Legal. é, É, conta eu, essa pois parte é, profissional para a gente conhecer. eu sou consultora em segurança financeira, então até pouco tempo atrás eu trabalhava com toda a área financeira, investimentos, o RSP, TFSA, trabalhava também com seguro de vida, seguro invalidez, o disability, seguro doenças graves e também o seguro viagem. E com o tempo eu fui focando mais a minha empresa na parte de seguro viagem e acabei mudando então a empresa para focar só nisso. Então hoje eu não trabalho mais com investimentos e estou trabalhando só com os seguros. Isso já tem então 6 anos que eu tenho a empresa. E quem trabalha comigo é a Amanda. Quem, se tiver algum cliente aqui, alguém conhece Energia Seguros, conhece bastante a Amanda, que está assistindo a gente aí. E ela também está sempre respondendo os clientes. Ela é a nossa é a primeira pessoa com que o cliente vai conversar. Geralmente só com ela conversa também. E eu fico com os casos mais complicados, digamos assim. Mas a Amanda, ela faz o nosso marketing, ela faz todo o atendimento a serviço à clientela. E eu também tenho meu pai, que trabalha comigo. O nosso pai, Aí a que é, Amanda acabou de se apresentar aqui, ó, gente. a Amanda é minha irmã, então, para quem tem muita gente que confunde a gente, então a Amanda é a minha irmã e meu pai também trabalha. Meu pai ajuda a gente na parte financeira, administrativa e tudo mais. Então, uma empresa familiar aí. Familiar, que Isso, bacana. Que cresceu e cresce junto a cada dia. isso. Gente, eu quero aproveitar e pedir, se vocês tiverem perguntas, aproveitem a oportunidade da Andrea poder esclarecer ao vivo, né, Isso, e tirar essas dúvidas que realmente surgem no momento que a gente está planejando uma viagem. A gente espera que não precise acontecer, no sentido da pessoa precisar usar um exato. seguro para uma situação grave, mas até coisas simples, por exemplo, né, brincando, a gente pode torcer o pé andando normalmente, tranquilamente, Uhum. mas porque teve o gelo, criou aquela crosta que desliza facilmente, aí Sim. você. É, Não é uma coisa que se planeja, mas se você está segurado, você está com, né, uma condição de poder, numa emergência, usar, então é o melhor dos mundos. É, eu posso, Principalmente. eu posso até dar um exemplo. Já deve ter uns 2 anos, a gente teve um cliente que veio visitar a família aqui no Canadá e saindo de casa, ele caiu da escada e cortou a testa. E custou, acho que uns US$ 1.500. Isso. E sendo que o seguro, ele pagou talvez US$ 200. Então, se não tivesse seguro, teria pago US$ 1.500 para fazer os pontos, a entrada no hospital e tudo mais. Já teve gente também que quebrou o braço do filho logo que chegou no Canadá e foi US$ 8.000 para fazer toda essa parte. Então, assim, são coisas que você nem sonha que vai acontecer, porque você tem tudo planejado, vou fazer isso, isso e aquilo, mas acidentes, infelizmente, acontecem, a gente não sabe quando, aonde. Então, é muito importante, porque economizar nisso pode te dar um gasto muito grande depois, muito grande. Porque você não pode chegar aqui simplesmente e ir no serviço público do Canadá para ser atendido, ou como Não, turista. Se não. você não tem o direito, você realmente precisa. E para uma viagem internacional é um item obrigatório. É. Então, deixar isso para descobrir
na viagem ou durante, por uma situação de uma emergência, não é a melhor da. Não é o melhor cenário, Exato, bem isso. Uhum. né? Tem algum comentário que normalmente você fala para os seus clientes quando eles chegam para você pedir um orçamento, que você direciona e que seria, digamos assim, as informações iniciais básicas? Isso. Se alguém vem pedir, então, a cotação de seguro, até aproveito para dizer aqui que a gente é parceiro, né, Ali? Se precisarem de cotação de seguro, você está vendo aí que a importância de tudo isso, eu te convido a entrar em contato com a Ali mesmo. Ela vai te dar o caminho para chegar a cotação até a gente, que como a gente é parceiro, vai ser bem legal vindo dela as informações. Na verdade, ela vai explicar para vocês, mas ela tem um link onde você consegue fazer a cotação e tudo mais. E o que a gente precisa, então, para fazer a cotação? A gente precisa da data de nascimento, e quando eu falo data de nascimento, é data de nascimento mesmo. A gente é diferente do que você falar, tenho 20 anos, tenho 30, tenho 40. A gente precisa da data de nascimento para dar o valor exato para você. Data de nascimento, se você vem com mais alguém, qual o parentesco entre vocês, para ver se a gente consegue desconto ou não. A data de começo e fim da viagem. Qual é o teu tipo de visto? Você está chegando no Canadá ou saindo do Canadá? Seria basicamente isso. E essas informações são o que faz a diferença de um seguro de uma pessoa para outra. Porque a gente já recebe, às vezes, perguntas. Não, eu fiz a cotação, mas o meu amigo fez uma cotação igual e saiu mais caro o meu. Só que, geralmente, o amigo, ele é mais novo, ele vai ficar menos tempo. Então, essas informações, elas mudam. Não é porque a gente gosta do nome que a gente consegue dar desconto. Realmente muda por conta da idade. Pelo perfil, né? Pelo Exato, perfil. exato, muda bastante. É. Ninguém tem a mesma idade, o mesmo visto, vai para a mesma cidade, vai Mesmo ficar o mesmo tempo. período É, para ser exatamente sair o mesmo valor. exato, exato. Você comentou essa questão das províncias, de que muda de valores entre. Tem uma diferença muito grande de seguro para uma determinada província do que para outra? A gente Não, dá não. para ter Não. aqui? Entre as seguradoras, não. Entre as províncias, não. Quando eu falei da província, é assim, por exemplo, que nem nós moramos em Ontário, a gente tem o ORIP. Quando a Certo. gente tem o ORIP, eu vou para Quebec visitar. E se eu sofrer um acidente lá, dependendo do acidente, o meu ORIP ele não vai cobrir todos os meus gastos. Então eles vão me atender e tudo mais, e vai passar um tempo, eu vou receber uma conta para pagar em casa, porque o ORIP não paga todas as despesas. Isso já foi notícia esse ano 2020, ano passado. E mesma coisa para Quebec. Quem está em Quebec, que tem a RAMQ e vai viajar para Ontário, para qualquer outro lugar do Canadá, a RAMQ ela não paga todas as despesas de uma emergência. Então, essa é a diferença. Assim, eu não sei te falar em valores, quanto que uma cobra ou não, porque, como eu falei, depende muito. Mas, nesse caso, se você vai passar uma semana fora da tua província, vale a pena fazer um seguro que custa, às vezes custa $20, $30 para você passar uma semana, só que você tem um seguro de 5 milhões de cobertura, e se acontecer alguma coisa, o governo paga uma parte e o que faltar, a seguradora assume. Então, isso é importante saber também. Você me fez pensar numa situação. Tem um número mínimo de dias que tem que ser feito para cobrir? Digamos, por exemplo, a pessoa está indo de Ontário, está indo para Quebec para esquiar. É Uhum. possível esportes, e a gente sabe que o inverno está chegando, né? Sim, sim. É É possível, possível essa sim. situação? É possível. A condição é que você não seja um profissional do esqui, por exemplo, aquele esporte que você está fazendo não seja profissional, que você não esteja ganhando dinheiro com aquilo, não esteja num campeonato, não esteja num campeonato. Então, se você tiver ganhando dinheiro, esteja num campeonato, você não tem cobertura. Agora, se você foi para o Macife, que todo mundo adora ir para o Macife lá esquiar,
você fez como todo mundo, você andou na pista onde todo mundo anda, você fez tudo nas regras, mas infelizmente aconteceu um acidente, sim, o seguro vai cobrir. Desde que você não tenha provocado o acidente. Sim, lógico. E nisso, só para o pessoal entender, é assim, porque é engraçado, mas existe situações que você vai para o Macife, por exemplo, você vai esquiar, tem a trilha certa para esquiar, mas você resolveu, não, eu sou muito bom para esquiar, eu não vou ficar andando nessas trilhas, eu vou me enfiar no meio do mato aqui e vou esquiar ali. E daí você, no meio do caminho, você abraça uma árvore. Nesse caso, você não está coberto porque você saiu da linha, você saiu do caminho que estava determinado, digamos assim. Então, você se colocou em risco e, nesse caso, infelizmente, daí não tem cobertura. Porque é uma situação que vai ser avaliada toda uma análise. Mas como você comentou, olha, tem gente que está aqui em Ontário e dá para fazer, se vai viajar e ficar uma semana fora, se dá para fazer, e de repente eu queria saber se dá para incluir, no caso, passeios que sejam de esportes. Sim, Eu não sei se esqui é considerado um esporte radical, mas de repente poderia não cobrir. não cobre, não vai cobrir se você quiser pular de paraquedas para esquiar, entendeu? Entende? Aí é já mais de risco. Pular de paraquedas, eu acho que bungee jump também não cobre. Eu teria que ler a pólice lá para ter certeza, mas esqui cobre, que nem eu falei, como uma atividade de recreação, não como um esporte onde você vai. Por que o esporte também não cobre? Só por curiosidade, por exemplo. Se você está numa competição e você está procurando ganhar um prêmio e tudo mais, você vai se arriscar o máximo que você for para ganhar aquele prêmio. Então, assim, para a seguradora é um risco muito alto. Agora, se você só foi brincar, tô ali passeando, vim para o Canadá para passear, eu não quero me arrebentar na primeira descida de esqui que eu vou fazer. Então, eles sabem que você vai ter mais cuidado. Então, assim, se for recreativo, não tem problema. Se você não se colocou em risco no meio do mato, como eu falei agora há pouco. Ó, a Priscila está aqui super recomendando os seus serviços, viu? Oi, Pri, obrigada. A Pri tá A- aí, a Fábio tá aí também, a Amanda, o Du, tem bastante gente que eu conheço. Aí, Luciana apareceu agora há pouco também. Obrigada, gente, de estar aqui na live. Olha que bacana, a gente fez. É muito bacana a gente reconhecer os amigos e, né, Uhum, prestigiar junto. Tem mais sim. alguma situação assim de interessante ou inusitada que você lembra para contar pra gente, Andreia, de casos? Olha, uma que acontece, infelizmente, com bastante frequência é a Nath. Oi, Nath. A Nath está aí também. É uma situação que acontece com bastante frequência é as pessoas ligarem para a gente para pedir seguro já estando machucado, já estando doente. André, eu não fiz seguro, só que agora eu caí aqui e quebrei meu braço. Infelizmente não tenho o que fazer, porque já aconteceu o ocorrido. Então, isso é uma coisa que assim, as pessoas ficam frustradas, ficam tristes, mas infelizmente faça o seguro antes. Faça o mínimo que você puder, se for o caso, mas faça ele antes para evitar essa dor de cabeça. Porque depois vai ter o estresse da situação que já vai ser estressante naturalmente, Uhum. né? A pessoa vai estar vivendo, e a questão financeira, que vai impactar Muito. negativamente, fortemente, muito, porque Uhum. você está fora da sua zona de conforto e ainda tendo que É. despender, sentindo dor e ainda tendo que despender. Sim. É Não é muita dor de uma. cabeça que não precisa. E eu queria fazer uma propaganda nossa da energia, que é assim, a gente ajuda em casos para falar mais com a seguradora. Eu gostaria até de deixar claro assim, nós somos os corretores, então a gente não é a seguradora. Então a gente representa, no caso, a gente vende o produto das seguradoras. Quando acontece algum problema, é o cliente que precisa entrar em contato com a seguradora, fazer tudo o que precisa ser feito, preencher o formulário, o reembolso. Se tiver dúvida com isso, a gente ajuda e tudo mais. Só que é o cliente que precisa entrar em contato. E às vezes tem falta de comunicação e tudo mais, a gente vai ajudar, a gente vai explicar o máximo que a gente puder, vai entrar. Claro que tem coisas que eu sou limitada,
porque eu não posso fazer tudo pelo cliente, mas o que eu puder fazer, eu vou estar ajudando. Então, eu acho que isso ajudou muito a gente a crescer também, que eu e a Amanda, a gente está sempre ali presente. Olha, deu problema, peraí, eu vou tentar entender melhor o que está acontecendo, eu vou te explicar e a gente vai entrar junto, ajudar junto, assim. Mas Então, lembrando que, sem dúvida, você se informar depois que você fechou e saber todas as cláusulas, porque muitas das vezes a solicitação de reembolso vai ser no próprio site da empresa, né? exato. Uhum. Hoje a questão da tecnologia tem ajudado bastante. Uhum. Então, e existe, eu posso dizer assim, uma cultura muito canadense de tudo você tem que aprender a fazer por você mesma, Exato. no sentido É, de que aconteceu, precisa ligar, precisa se informar, vão ter lá as informações de quais locais a pessoa pode ir. Se uhum. não sabe, vai precisar ligar para que é muito melhor ser acompanhada já desde o início para É. onde se deve dirigir ao invés de ir para um local que vai estar cheio e depois não ser atendido no tempo correto. A Uhum. Priscila está comentando. Eu aluguei a Amanda por várias horas para fechar o seguro dos meus pais. Ela é um amor também. Ó, ficou elogio também para Amanda. Obrigada, Pri. Ela tá escutando, ela tá vendo aí. Você comentou desse seguro especial. Você pode falar com mais detalhes? Esse que é para os Para pais, os que você pais, chama de Canadá. é o Supervisa. Isso. Super Supervisa, ele é um Visa. seguro, para pais e avós. E o que que acontece? Por que que ele existe? Porque assim, o turista, quando ele vem para o Canadá, ele tem um visto para entrar aqui, ele pode ficar 6 meses consecutivos, depois ele tem que sair do Canadá para depois retornar. O Supervisa, eles fizeram esse visto para os pais e avós poderem ficar até 2 anos consecutivos. Então, eles não precisam sair de 6 meses, mas eles podem ficar 2 anos consecutivos e depois sai do país e volta novamente. É um visto de 10 anos, com 2 anos consecutivos por vez que vem. Para ter esse seguro, o governo do Canadá ele exige que as pessoas que estão vindo com esse visto tenham um seguro canadense de pelo menos US$ 100.000 cada um, e que você mostra esse seguro quando você faz o teu visto. Eu não sei se é quando faz o visto ou quando entra aqui no Canadá, que daí você tem que comprovar a compra, que você tem um certificado de pelo menos um ano de seguro de US$ 100.000. Essa é a diferença. Por que existe o Supervisa? Seria para poder ficar mais tempo do que o outro turista, por exemplo. Mas tem, é para pais e para avós, mas tem mínimo de idade e máximo de idade? Que eu saiba, não. Que eu Não. saiba, não. Porém, existe uma idade máxima para fazer o seguro. Então, não são todas as idades que a gente consegue fazer. Se eu não me engano, a Amanda está escutando aí, mas acho que 90 anos a gente ainda consegue fazer, ou 85, alguma coisa assim. Então, dependendo da idade, se for muito mais avançado que isso, aí você não consegue fazer o seguro, então você não consegue fazer o visto daí também. Em casos mais específicos, gente, aqui a gente só está usando uma forma geral, mas É, aí vocês vão ter a chance de falar com a Amanda, vão ter a chance de falar com a Andrea e isso. esclarecer todos os pontos de dúvida, porque Uhum, quando a gente faz uma live, com certeza, a gente dá o panorama geral, isso. né? Mas sempre que tem a necessidade de casos específicos, vocês vão tratar com maior na questão dos detalhes para Uhum. não ter dúvida. Amanda está comentando, algumas pólices são válidas até os 89 anos. É isso mesmo. Pergunta e resposta de imediata. É, Dupla dinâmica. isso aí. Esse é Gente, uma... eu não estou vendo se vocês fizeram alguma pergunta. Pelo menos eu não vi aqui. Se não Eu tiverem, acho que você viu, as que apareceram, acho que a gente você foi viu. comentando. Uhum, Porque a gente está chegando próximo ao final daqui a pouco. Mas se isso. você, fique à vontade também, André, de fazer comentário algum de contato direto. Como é que Uhum. faz para encontrar vocês? Vocês estão no Instagram, estão no Facebook, né? Isso, quem está assistindo a gente aí pelo live da Challenge, da Ali aí, vocês estão vendo o nosso nome, goenergia.seguros.
é a nossa empresa. Agradeço se vocês puderem dar um follow lá, seguir a gente. A gente tem, todo dia a gente tem um post diferente sobre coisas sobre viagem, sobre o Canadá. Então é bem bonito, bem cuidado pela Amanda. Tá bem legal o nosso site também é goenergia.ca. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a gente, tem sobre nós e sobre os nossos produtos lá, fica à vontade. E bacana porque segue no Instagram e fica bem informado. Isso, exato. E lembrando que vai estar gravado então essa live aqui na Challenge também. Então, quem entrou pelo meu perfil, segue a Challenge também, para a gente estar se ajudando aí, gente. Com certeza. E divulga para quem estiver vindo viajar. A gente sabe que para turismo agora ainda não é possível, né? É, Mas o planejamento é extremamente necessário é, para quem tá, organizar tudo. até quem está entrando, quem está vindo agora são pais de residentes permanentes. Então tem alguns voos que estão vindo com pais, que eu saiba até isso, e estudantes internacionais, isso você deve saber, né, Ali? Tem Que agora alguns. foi possível, sim. Isso. Desde outubro de 20 de outubro, o Uhum, governo tem liberado a lista de colleges. Então, a uhum, partir daí, está sendo autorizado se aquela instituição, se o estudante está matriculado e está com visto tudo certinho, que uhum. isso eu sei realmente, porque faz parte do nosso trabalho diário. Você não sabe. Isso. Saber sobre Imagino. college, sobre É, escolas e tudo mais. legal, legal. Gente, então é isso. Assim, agradeço mais uma vez, tá, Andréia, pela sua Imagino. disponibilidade. Da Amanda Prazer. também super gentil e esclarecer todas as dúvidas, para que a gente possa aí prestar esse serviço de informação tão útil para os nossos brasileiros que estão no Brasil e brasileiros que estão aqui no Canadá, né, Uhum. com a família, precisando se informar sobre seguro viagem e seguro de turismo. É isso aí. Pra ter- Obrigada, Ali. Muito obrigada. Foi ótimo e sempre que precisar, aí estamos aí disponíveis. Obrigada pela parceria também. Estamos bem felizes. Gente, uma boa tarde a todos, fiquem bem, se cuidem e se tiverem qualquer dúvida, a Amanda e a Andrea 100% à disposição para tirar dúvida de vocês. Sim. Uhum. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada, Priscila.